Alguma vez você já parou para pensar por quê, mesmo sendo um Deus cheio de amor e compaixão, o Senhor decide não salvar algumas pessoas? Essa é uma pergunta que causa impacto e, ao mesmo tempo, nos leva a refletir profundamente sobre a natureza do amor divino. Sabemos que o amor de Deus é imenso, sem limites e totalmente verdadeiro. No entanto, ele também é justo e fiel aos seus princípios eternos. Dentro do cristianismo, é amplamente ensinado que a vontade de Deus é que todos tenham a chance de serem salvos. Essa salvação é oferecida a todos, sem qualquer distinção, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre, branco ou negro. A Bíblia confirma esse desejo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde é dito que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, se essa é a vontade dele, por que então há pessoas que parecem distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, vamos explorar um tema delicado e ao mesmo tempo essencial. 7 tipos de pessoas que podem encontrar barreiras no caminho para a salvação eterna. Em outras palavras, vamos falar de 7 perfis que, segundo a Bíblia, não alcançam a salvação. E é muito importante que você preste bastante atenção, porque sem perceber, qualquer um de nós pode estar se enquadrando em algum desses casos. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo e vá refletindo. Será que alguma dessas características descreve a sua jornada espiritual? Talvez a resposta esteja aí, e isso pode mudar completamente a sua forma de se relacionar com Deus. Aproveite esse momento, se entregue de coração, participe das orações e abra o coração para receber bênçãos que podem alcançar você, sua casa, sua família e todas as pessoas que você ama. E antes de seguirmos para o conteúdo principal, quero te fazer um pedido especial. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Cada gesto seu é uma semente lançada no campo da fé. Você ajuda o Evangelho a chegar mais longe, a tocar mais corações e a fortalecer o reino de Deus aqui na terra. Amados irmãos e irmãs, precisamos encarar uma verdade que muitas vezes é ignorada. Nem todos alcançarão a salvação. Essa afirmação, por mais difícil que seja de aceitar, é um alerta necessário, principalmente para aqueles que já estão dentro da igreja. Porque estar presente nos cultos, participar das atividades da igreja, fazer doações, carregar o título de cristão, usar palavras bonitas ou até mesmo ter passado pelas águas do batismo, nada disso por si só garante que uma pessoa será salva. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, Jesus faz uma declaração séria e que deve ser levada com todo cuidado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele ainda acrescenta que muitos vão argumentar que fizeram milagres, expulsaram demônios e realizaram obras em seu nome, mas mesmo assim ele dirá, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa mensagem nos convida a fazer um exame de consciência. Precisamos nos perguntar com sinceridade, se Jesus voltasse hoje, agora, estaríamos verdadeiramente preparados? Estaríamos puros diante dele? Estaríamos vestidos da justiça divina, limpos de todo pecado, prontos para entrar em sua presença? Essa reflexão não é apenas útil, é essencial. Precisamos compreender que a salvação é muito mais do que aparências. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e ali receberemos o que for devido conforme o que tivermos feito enquanto vivíamos, seja o bem ou o mal. Então, vamos agora conhecer os 7 tipos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, não alcançarão a salvação.
Os incrédulos. Essas são as pessoas que simplesmente não acreditam em Jesus Cristo, não reconhecem sua vida, sua morte, sua ressurreição. Não confiam no sacrifício que ele fez para nos dar vida eterna. A Bíblia é clara quando diz que a fé é o único caminho para se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus e muito menos ser salvo. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é oferecida a todos, mas só é recebida por quem crê de verdade. 2. Os que procuram salvação fora de Cristo. Infelizmente, há aqueles que tentam encontrar a vida eterna por outros caminhos, por filosofias humanas, rituais religiosos ou até mesmo por boas ações. Mas a palavra de Deus é direta em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 também afirma que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso quer dizer que não importa quão influente, bondosa ou inteligente uma pessoa seja, sem Jesus não há salvação. 3. Os hipócritas. Essas são as pessoas que vivem uma fé de fachada. Falam bonito, agem como se fossem santas, mas por dentro estão vazias. Jesus foi muito firme ao falar com os fariseus em Mateus 23,3, chamando-os de hipócritas e acusando-os de fecharem o reino dos céus para os outros, enquanto nem eles próprios entravam. Um hipócrita é aquele que vive de aparência, que tenta enganar os outros e a si mesmo, mas esquece que Deus vê o coração. Vestir roupas de crente, frequentar a igreja e usar uma linguagem evangélica não são suficientes. Deus quer sinceridade, verdade e transformação. Durante a semana, muitos mantêm uma aparência religiosa, frequentam cultos, usam palavras piedosas e até demonstram certa reverência. Mas quando chega o fim de semana, o comportamento muda drasticamente. Vão para lugares que não condizem com os princípios da fé que professam, adotando hábitos que contradizem a vida cristã. Para essas pessoas, a fé virou apenas uma rotina, e a igreja se transformou num ponto de encontro social, onde a comunhão verdadeira com Deus foi trocada por aparências e convenções. Externamente, podem até parecer devotos, levantam as mãos durante os louvores, citam versículos e sabem como falar como cristãos. No entanto, interiormente, não permitem que o caráter de Cristo transforme suas atitudes e pensamentos. Ficam anos dentro da igreja, mas seus corações continuam distantes. Não produzem frutos dignos de arrependimento, nem demonstram mudança genuína de vida. Estão diante da porta da salvação, mas não entram. E pior, servem de pedra de tropeço para outros que desejam entrar. Jesus ilustrou isso de forma poderosa em Lucas 18, 9 e 14, quando contou a história de 2 homens que foram ao templo orar. Um fariseu, convencido de sua própria justiça, se exaltava, julgando os demais. O outro, um cobrador de impostos, nem conseguia levantar os olhos, clamando apenas pela misericórdia de Deus. Jesus deixou claro que foi o humilde publicano quem saiu justificado. Essa parábola é uma advertência contra o orgulho espiritual e a falsa religiosidade. A Bíblia, em Efésios 2, 8, 9, nos lembra que a salvação não vem de esforços humanos ou boas obras, mas é um presente divino recebido pela fé. Não podemos conquistá-la por mérito próprio, nem nos orgulhar disso. É dom gratuito de Deus, acessível àqueles que creem de verdade. O 5º tipo de pessoa que, segundo as Escrituras, não alcança a salvação são os apóstatas. São aqueles que, mesmo depois de conhecerem a verdade do Evangelho, decidem voltar aos velhos caminhos. Segundo Pedro 2, 20 e 22, faz um alerta severo.
Quando alguém que já experimentou a libertação em Cristo volta a se render ao pecado, seu estado final torna-se pior que o primeiro. É como o cão que retorna ao próprio vômito ou o porco lavado que volta ao lamaçal. Esses indivíduos chegaram a abandonar práticas erradas por um tempo, participaram de cultos, receberam orações, foram batizados, mas no fundo nunca nasceram de novo. Não houve arrependimento genuíno nem transformação real. Com o tempo, suas verdadeiras inclinações vêm à tona, e eles se voltam para o mundo como se nunca tivessem conhecido o Salvador. Essas pessoas tratam os fundamentos da fé como brincadeira. Desvalorizam o batismo, a ceia, a comunhão com os irmãos. Estão na igreja, mas seus corações estão no mundo. E quando a tentação bate à porta, logo se entregam, revelando que nunca deixaram de ser aquilo que sempre foram. Suas palavras podem dizer, Jesus é o Senhor, mas suas vidas gritam o contrário. A sexta categoria são os blasfemos. Jesus foi muito claro sobre isso em Mateus 12:30-32. Todo pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado tão grave que não encontra perdão, nem nesta vida, nem na próxima. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar, desprezar ou ridicularizar a atuação do próprio Deus em nossas vidas. Infelizmente, muitos fazem piadas, zombam dos dons espirituais, criticam manifestações genuínas do Espírito ou até acusam o mover de Deus de ser obra do mal. Esse tipo de atitude é perigosa e pode levar ao ponto sem retorno. Por isso, é fundamental termos reverência e discernimento espiritual. Não se trata apenas de palavras ditas por ignorância, mas de um coração endurecido que rejeita deliberadamente a obra do Espírito de Deus. Por fim, a Bíblia ensina que não há salvação para os que já morreram sem Cristo. É comum, durante funerais, vermos pessoas orando e pedindo a salvação de entes queridos que já partiram. Mas precisamos entender uma verdade bíblica fundamental. O tempo para decidir seguir a Cristo é agora, enquanto estamos vivos. Após a morte, o destino de cada um já está selado. Hebreus 9:27 afirma: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que não há segundas chances após a morte, e a ideia de um purgatório, um lugar de purificação pós-morte, não tem base nas Escrituras. A salvação é urgente, é para hoje. Cada dia pode ser a última oportunidade de entregar a vida a Jesus. Meus irmãos e irmãs, espero que essa mensagem traga clareza ao seu coração. O fato de algumas pessoas não alcançarem a salvação não significa que Deus deixou de amá-las, muito pelo contrário. Ele já demonstrou o maior amor possível ao entregar seu Filho na cruz por nós. Mas Deus é justo e não comprometerá sua santidade para salvar aqueles que escolheram ignorá-lo. O amor divino nos oferece a salvação, mas a escolha é nossa. Agora, uma pergunta direta e profunda. Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? Se ainda não fez isso, saiba que agora é o momento perfeito. Não há garantias para amanhã. O arrebatamento, tão falado entre cristãos e até mesmo entre os que não creem, é uma realidade profética que está cada vez mais próxima. Não se trata de uma ideia simbólica ou abstrata. É um evento real que acontecerá, como descrito em 1 Tessalonicenses 4:15-17. Esse texto bíblico revela que o próprio Senhor virá do céu, com voz de comando, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, os que estiverem vivos e permanecerem fiéis serão levados para encontrar o Senhor nas nuvens, e ali permanecerão com Ele para sempre. Essa é a esperança gloriosa que enche o coração dos que creem. O arrebatamento é uma promessa exclusiva aos verdadeiros seguidores de Jesus. Não será baseado em caridade, boas intenções ou moralidade exemplar.
será apenas para aqueles que entregaram suas vidas ao Salvador e vivem em santidade. Alguns acreditam que haverá uma segunda chance, um segundo arrebatamento. Mas a Bíblia não apoia essa ideia. O arrebatamento será único e quem ficar para trás enfrentará dias sombrios sob o domínio do Anticristo. Aos arrebatados, porém, será concedido um privilégio eterno. Estarão com Cristo, livres da condenação e da morte, reinando com Ele para sempre. O último inimigo, a morte, será destruído. A vida eterna deixará de ser apenas uma promessa e se tornará realidade. Este vídeo foi feito com muito zelo, com o objetivo de fortalecer sua fé, esclarecer verdades bíblicas e preparar o seu coração. Assista com atenção, compartilhe com quem você ama e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Afinal, a eternidade está a apenas uma decisão de distância. Muitos trechos da Bíblia, espalhados por diversas partes, apontam para um acontecimento grandioso que está por vir. Esse evento é conhecido como arrebatamento e encontramos referências a ele nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, além das cartas do Novo Testamento e outros livros inspirados. Esses versículos deixam claro que o arrebatamento é uma realidade profetizada e aguardada pelos cristãos. Por ser um tema tão relevante para o futuro da fé cristã, muito tem sido ensinado e discutido sobre o arrebatamento. Essas explicações deram origem a diferentes opiniões e interpretações. Uma ideia bastante difundida, porém incorreta, é a de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são exatamente o mesmo acontecimento. No entanto, ao analisarmos as Escrituras com atenção, percebemos que esses dois eventos são distintos e ocorrem em momentos diferentes. Para entendermos melhor, vamos destacar algumas diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. No arrebatamento, os seguidores de Cristo serão levados das suas vidas terrenas para encontrar o Senhor nos céus, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,17. Já na segunda vinda, Jesus voltará com os que já foram arrebatados para a terra, com o objetivo de julgar aqueles que rejeitaram a fé, derrotar o Anticristo e Satanás e estabelecer um reino de paz por 1000 anos, como descrito nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse. Essa é uma distinção fundamental. Resumindo, o arrebatamento será a retirada dos fiéis da terra para estarem com Cristo nos ares. A segunda vinda será o retorno triunfante de Jesus junto com os salvos, para cumprir a justiça divina e iniciar o milênio de reinado. Outra diferença importante é que o arrebatamento acontecerá de forma rápida e inesperada. Será algo repentino, como diz 1 Coríntios 15:52, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Já a segunda vinda de Cristo será visível e impactante para o mundo inteiro. Em Mateus 24:27 lemos: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso mostra que o arrebatamento será secreto e súbito, enquanto a segunda vinda será grandiosa e pública. Além disso, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. É um evento iminente que não depende do cumprimento de sinais específicos. Por outro lado, a segunda vinda só acontecerá após o cumprimento de várias profecias que apontam para o fim dos tempos. Ou seja, o arrebatamento virá antes da segunda vinda. Existem várias formas de compreender o arrebatamento, mas é a Bíblia que oferece a explicação mais confiável. Um erro comum é pensar que somente pessoas boas, honestas e bondosas serão arrebatadas. Mas a verdade bíblica é clara. O arrebatamento é reservado para aqueles que creram e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Mesmo que alguém seja correto, gentil e respeite as leis, se não aceitou Jesus como Salvador, infelizmente poderá ser deixado para trás.
A Bíblia também oferece consolo e esperança, principalmente para quem perdeu entes queridos que morreram em Cristo. Ela nos ensina que os que morreram crendo em Jesus ressuscitarão primeiro. Isso significa que se você teve um familiar ou amigo fiel a Cristo que já partiu, saiba que ele será um dos primeiros a encontrar o Senhor nos céus, no dia do arrebatamento. Que notícia maravilhosa e cheia de esperança! Talvez você esteja se perguntando, existe alguma forma de me preparar para esse momento glorioso? A resposta é sim, com toda certeza. Uma das principais maneiras de estar pronto é viver com fé verdadeira e buscar uma vida reta diante de Deus. Jesus perguntou certa vez em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta nos desafia a cultivar uma fé viva e uma vida coerente com os ensinamentos do Senhor. Não basta falar sobre fé e santidade. É preciso viver de forma que isso se reflita nas atitudes. Deus nos dá sabedoria e graça para isso. Outra maneira importante de se preparar é estudar a palavra de Deus. Conhecer os ensinamentos da Bíblia nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a tomar decisões baseadas na verdade. Um cristão que se dedica às Escrituras se torna um servo firme e confiável, pronto para qualquer situação. É essencial valorizar o ensino bíblico sem buscar revelações que distorcem a mensagem original. A verdade da Bíblia costuma ser simples e direta, acessível a todos e suficiente para nos preparar para tudo o que virá. Manter-se em comunhão com outros cristãos também é essencial. A Bíblia ensina que, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Provérbios 27:17. Ter uma comunidade de fé por perto ajuda a manter o foco, fortalece a espiritualidade e oferece apoio nos momentos difíceis. Deus nos chama para viver em unidade e não isolados. O afastamento da comunhão é uma armadilha perigosa, muitas vezes usada pelo inimigo para enfraquecer os cristãos. A oração constante também é uma arma poderosa na preparação para o arrebatamento. Orar é estar conectado com Deus, buscando direção, força e consolo. Nos momentos de fraqueza ou solidão, é a oração que nos levanta e nos aproxima do coração de Deus. Quando oramos, reconhecemos que nossa força vem do Senhor, e Ele nunca falha. Por fim, é importante lembrar que Deus tem deixado sinais visíveis em nosso tempo para nos alertar sobre a proximidade do arrebatamento. A Bíblia não revela a data exata, mas nos instrui a observar os sinais dos tempos e permanecer vigilantes. O próprio Jesus alertou sobre esses sinais e a necessidade de estarmos atentos. Vendo o que acontece em nosso mundo hoje, é prudente estarmos mais conectados com a palavra de Deus do que nunca. Devemos dar atenção especial às palavras de Jesus sobre como devemos viver enquanto aguardamos sua volta. Em Mateus 24:33, ele disse: assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E mais adiante, em Mateus 24:46, ele afirma que felizes são aqueles que forem encontrados cumprindo sua missão quando ele retornar. Mas o que exatamente significa estar cumprindo essa missão? Jesus nos ensinou, por meio da parábola dos talentos, que devemos ser fiéis em tudo o que Ele nos confiou. Isso inclui viver com excelência, dedicação e expectativa pelo retorno do Mestre. É preciso perseverar até o fim, sem negligenciar a tarefa que recebemos. Entre as responsabilidades que Jesus nos deixou está a de proclamar o Evangelho. Ele nos chamou para anunciar as boas novas como parte da grande comissão. Todos os que creem têm esse chamado: compartilhar a mensagem da salvação e fazer discípulos. Isso envolve ajudar outras pessoas a conhecer e seguir a Jesus, conforme Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão de fazer discípulos é urgente e inadiável.
Um verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que ajuda outros a também se tornarem discípulos. O reino de Deus precisa de trabalhadores comprometidos, que estejam dispostos a servir com amor e dedicação. Ao ensinar outros, estamos obedecendo ao mandato do nosso Salvador e nos posicionando para ser encontrados prontos em sua vinda. Uma das orientações mais importantes que Jesus nos deixou foi manter nossos olhos espirituais bem abertos, sem nos distrair com as coisas passageiras deste mundo. Precisamos estar vigilantes, atentos e firmes na fé, aguardando com esperança e alegria o glorioso dia em que Ele virá nos buscar. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, na versão ampliada, Jesus nos dá uma orientação muito importante. Devemos ficar atentos sempre vigiando e orando, porque não sabemos o dia nem a hora exata em que Ele voltará. Essa mensagem é um alerta direto para todos os cristãos. Estar em vigilância significa manter-se espiritualmente acordado, com o coração voltado para Deus e uma vida de oração constante e verdadeira. Como povo de Deus, precisamos estar espiritualmente despertos, atentos aos sinais e firmes na fé. Não podemos permitir que o cansaço da alma ou a distração do dia a dia nos leve a um estado de frieza espiritual. Esse chamado de Jesus é um convite para nos aprofundarmos ainda mais em nossa intimidade com Deus por meio da oração. É nesse momento a sós com o Senhor que encontramos forças para continuar. Recebemos graça para lidar com as dificuldades, consolo para os momentos de dor e paciência para esperar com confiança o cumprimento das promessas divinas. Vivemos em uma época desafiadora, cheia de distrações, pressões e mudanças rápidas. Por isso, mais do que nunca, precisamos reservar momentos do nosso dia exclusivamente para estarmos com Deus. É essencial se perguntar: como está minha vida de oração? Tenho separado um tempo de qualidade para buscar a presença do Senhor. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvi-lo, entender sua vontade e receber direção clara sobre o que Ele deseja que façamos agora, em tempos tão decisivos para a humanidade. Ter uma conexão contínua com Deus através da oração nos coloca em posição de vantagem contra as estratégias do inimigo. Satanás tem agido de maneira silenciosa e muitas vezes disfarçada, tentando afastar os filhos de Deus do caminho certo. Tristemente, muitos cristãos ainda não se deram conta de como o mundo está sendo preparado para se encaixar nos planos do anticristo. O diabo está agindo com urgência para desviar o maior número possível de pessoas. É preciso lembrar, ele é persuasivo, inteligente e sabe muito bem como enganar. Quando nos comprometemos a buscar a Deus todos os dias, mesmo que por alguns minutos, mantemos nosso espírito vivo e atento. Isso nos ajuda a perceber com mais clareza os sinais da volta de Jesus e a não sermos pegos de surpresa. Desprezar esse chamado à vigilância é fechar os olhos para uma orientação vital. Precisamos estar preparados, pois o retorno de Cristo será repentino e ninguém sabe quando acontecerá. Nos versículos 35 e 36 de Marcos 13, a Bíblia reforça esse alerta. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se ele chegar de repente, que ele não os encontre dormindo. Essa advertência é direta e poderosa. Aqui, o dormir não se refere ao descanso físico, mas a estar espiritualmente desligado, distraído e despreparado. É um tipo de sono da alma, onde a pessoa se afasta da sensibilidade espiritual e vive como se nada estivesse acontecendo. Diante das incertezas e das rápidas transformações do mundo, seguir o ensinamento de Jesus se torna essencial. Orar e vigiar não é apenas um conselho, é uma necessidade para todos que desejam estar prontos para o que está por vir.
Não saberemos o momento exato em que Cristo voltará. Por isso, precisamos manter nosso coração em alerta e nossa fé ativa. Jesus, ao nos ensinar como viver nos últimos tempos, deixou claro que não podemos ser indiferentes às coisas de Deus. Não devemos tratar com descaso as verdades do reino, nem ignorar os sinais da sua vinda. Ele nos chama a estarmos sempre atentos, com os olhos da fé bem abertos e com a mente focada nas coisas do alto. Seguir ideias passageiras ou esquecer o que ele nos ensinou pode nos afastar do propósito eterno. Cada cristão é chamado a viver com expectativa, aguardando com esperança o retorno glorioso de Jesus. Mas essa espera não deve ser passiva. Precisamos agir com responsabilidade, nos proteger espiritualmente e cuidar da nossa vida com Deus. Estar em guarda significa estar ativo, com o coração sensível à voz do Espírito Santo e firme na missão de viver conforme a vontade de Deus.